Olá, estamos aqui para mais uma aula do Escola em Casa. Meu nome é Rosélia Cavalcante, eu sou a professora de língua portuguesa e hoje nós vamos ter a nossa 15ª aula. A nossa 15ª aula. E o nosso assunto de hoje é variação linguística. Você sabe o que é a variação linguística? Esse foi o desafio que eu deixei a semana passada para vocês. Variação vem de variar. Linguística vem de língua. São as variações, as mudanças que a nossa língua sofre. Vamos ver como são essas mudanças. São variações linguísticas de diferentes formas de falar. O idioma de uma nação que é visto como uma língua padrão de um país que não é uma língua, não tem uma língua homogênea, que é aquela língua que não muda. Nossa língua ela é mutável, ela muda de região, ela muda de pessoas, muda de classe social. Por exemplo, aqui em Pernambuco mesmo nós morando no mesmo estado, nós temos pessoas que falam de maneiras diferentes da nossa, mas não existe uma linguagem certa e uma linguagem errada. Existe a linguagem formal e a linguagem informal. A formal é aquela linguagem da gramática que a gente aprende na escola, e a linguagem informal é a nossa linguagem do dia a dia. Por isso que a nossa língua muda tanto e muda com o tempo também. Vamos ver. As variações, ela acontecem geograficamente, que está relacionada com o lugar em que ela é desenvolvida. Por exemplo, as pessoas do Rio, elas têm uma maneira de falar diferente das pessoas nordestinas, as pessoas do norte também têm um modo, uma maneira de falar. Às vezes, uma palavra aqui no Nordeste, já em São Paulo, já é diferente. Por exemplo, macaxeira, lá é aipim, e muitas outras palavras que nós temos, que existem essas mudanças de região para região, né? Então, a variação histórica, ela acontece dentro da história. Por exemplo, antigamente nós chamávamos fotografia. Hoje em dia você ouve mais alguém chamar de fotografia, é foto, é selfie, mas fotografia foi uma palavra que ficou em desuso. Ela foi mudando de acordo com o tempo. E a variação, deixa eu voltar aqui para a variação social, ela é percebida nos grupos sociais. Por exemplo, professores, eles têm uma linguagem técnica, os advogados, eles têm uma linguagem técnica, os médicos têm a sua linguagem técnica. E a variação situacional, ela ocorre dependendo da situação. A maneira em que eu falo com meus amigos não é a mesma maneira que eu vou chegar diante de um juiz e vou falar com um juiz, não é a mesma maneira que eu vou chegar num médico e conversar com o médico. São várias formas que nós temos de nos comunicar dependendo da situação. Vamos ver um exemplo de uma variação geográfica. Escute o que estou dizendo, seu doutor, seu coroné, de fome tão padecendo, meu filho, minha mulher. Sem briga, questão nem guerra, nessa desta grande terra, umas tarefas para eu, tenha pena do agregado, não me deixe deserdado daquilo que Deus me deu. Peguei essa poesia de Patativa do Assaré, que ela faz parte de uma variação geográfica. Então, Patativa do Assaré é um autor que ele só frequentou 4 meses de escola. Foi com 12 anos, só passou 4 meses na escola. Então, ele não tem um conhecimento muito grande da gramática. Então, a linguagem dele é uma linguagem muito simples, de uma pessoa que não frequentou a escola, mas que a gente compreende perfeitamente o que ele quer dizer. Então, essa é uma variação linguística, geográfica, que depende da região onde a pessoa nasceu, depende se a pessoa frequentou a escola, ela tem esse modo de falar que não é um modo errado. A outra, a variação histórica, como eu disse a vocês da fotografia, olha, antigamente era vossa mercê, depois passou para vós mercê, depois para mercê, depois para você, ser. Hoje em dia é VC e muitas vezes é apenas o ser.
E a variação social ela é percebida segundo os grupos ou classes sociais que estão envolvidos em uma conversa. Por exemplo, chega o rapaz, telefona para o gerente: boa tarde, em que eu posso ajudá-lo? Diz o gerente. Ele diz: eu estou interessado em um financiamento para a compra de um veículo. O gerente: nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? Ele diz: sou Júlio César Fontoura, também sou funcionário do banco. Aí o gerente: Julinho, é você, cara? Aqui é a Helena, você está em Brasília? Veja, já mudou a maneira de falar. Por isso que é uma variação social, é a variação da gíria em que os jovens usam entre eles. É a variação de um gerente de banco, de um juiz. Quando a gente vai diante de um juiz, a maneira que a gente vai falar. Então, isso tudo são variações linguísticas. Ou a variação situacional. Veja, o médico, o cara vai para o médico, aí o médico diz: de acordo com o laudo, você está com um processo de intusmescência resultante da lesão inflamatória e necrose subcutânea. Aí, meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Veja, a linguagem técnica do médico fez com que o paciente não conseguisse nem entender o que é que estava acontecendo com ele, porque é uma linguagem própria de uma determinada profissão. Então, diante da situação, o homem ficou desesperado. Agora, reescreva o texto de acordo com a linguagem formal. Escute o que estou dizendo: seu doutor, seu coronel, de fome estão padecendo meu filho e minha mulher. Então, a linguagem formal seria: escute o que estou dizendo. Seu doutor, seu coronel, de fome está padecendo meus filhos e minha mulher. E outro diálogo, que é um diálogo da internet, né? Aí: oi, TD, tudo bem? Estou com saudade de você. Veja a maneira que é escrita aqui. As mudanças que vão acontecendo na nossa língua. Aí, estou estudando para a prova. O que vai fazer hoje? HJ, DPS do serviço. DPS quer dizer depois do serviço vou para casa jogar um game. Então, traduzindo: oi, tudo bem? Estou com saudade de você. O que você está fazendo o quê? Estou estudando para a prova. O que você vai fazer hoje? Hoje, depois do serviço, vou para casa jogar um game com um amigo. Você conhece algum escritor nordestino? Qual ou quais escritores que vocês conhecem? Esse será um dos temas da nossa próxima aula. Nós vamos falar sobre alguns escritores daqui do Nordeste, como Patativa do Assaré, que hoje eu já comecei com ele. O nosso assunto foi variações linguísticas, mas foi muito importante que eu colocasse alguma coisa de Patativa do Assaré, para vocês verem, porque existe o preconceito, gente, linguístico também. Muita gente ri quando a pessoa está falando, diz: ele fala errado. Não existe fala errada, fala certa. Dependendo da situação, dependendo da classe social da pessoa. Se é uma pessoa que não frequentou a escola, ela não vai falar igual a uma pessoa que já está na escola, que terminou uma faculdade. Claro que não, ela não tem o conhecimento da gramática. Claro que uma pessoa que frequenta a faculdade, com o tempo em que ela vai estudando, que você começa a estudar, você vai mudando a maneira de falar. Mas não quer dizer que fulano fala errado, fulano fala certo. Quem fala gíria fala errado, não, de jeito nenhum. E vamos ver agora um texto de reflexão que é melhor escrever errado, a coisa certa, do que escrever certo, a coisa errada. E até a próxima aula, estaremos nós aqui de novo.